Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 17 de junho de 2019. Selecionei os principais pares de moedas, índices e criptomoedas com expectativa de movimento para a semana. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativos financeiros. Iniciando a nossa análise pelo par de moedas Euro-USD. Euro-USD acabou sinalizando um pouco abaixo da potencial zona de reversão, a região de giro, que o preço realmente não conseguiu mais fazer novas máximas, e o mercado fez aí um movimento forte de queda nessa semana, já atingindo o primeiro alvo, que é o ponto B, e lembrando que o segundo alvo dos padrões harmônicos que nós estudamos é a base, o ponto AC do padrão. Okay? Apesar de não ter alcançado, faltou alguns pontos aí, 140 pontos, 14 pips, okay? Mas o mercado já mostrou que quando ele tocou nessa região, início da semana não conseguiu fazer novas máximas, e no dia 11 um forte candle de queda, engolfando 2 dias, e perdendo a força desse terceiro candle. Foi um candle de força, provavelmente aqui foi um candle já de exaustão, perdendo então, passando seus 50%, mostrando que os próximos dias seriam dias de queda do mercado. A expectativa é da continuidade, de fazer o teste nesse fundo. Além da base do padrão, nós temos este nível de suporte, que é um suporte, sendo linha vermelha, é um suporte do gráfico mensal. Aqui nós temos então um suporte do gráfico mensal, já traçado, e coincide com suportes também do gráfico semanal. E no diário também nós temos já esse fundo duplo, ok? RSI perdendo 50, então expectativa, o mercado ainda não fechou, estou fazendo essa análise aí, faltam poucas horas para o término, mas a expectativa é de um dia bem negativo, o pregão de sexta-feira. Início da semana podemos ter algum movimento de correção após essa forte queda, é bem comum, principalmente já 3 dias consecutivos e após um forte candle de queda, algum tipo de correção do mercado. Libra versus o dólar, GBP-USD, o mercado testando esse suporte, 1.25800, é um suporte do gráfico semanal, como podemos observar, no passado ele parou nesta região. E gráfico diário também agora se tornando aí um ponto importante. O mercado já com 3 dias consecutivos de queda, um forte candle hoje, podemos ter RSI já bem abaixo do nível de 50, o mercado pode entrar sobrevendido, já próximo ao nível de 30, porém podemos ter aí alguma correção na próxima semana. É uma região, uma zona importante, temos que ficar atento, okay? Podemos ter aí algum tipo de rejeição desse movimento de queda, porém o rompimento disso sinaliza aí a busca aí da base do padrão, que foi o alvo aí, ponto AC do preço, que seria 1.24800. O euro GBP, o euro versus a libra, encontra-se em uma potencial zona de reversão, temos que ficar atento a qualquer momento, podemos ter uma bela de uma reversão, pegar uma reversão, lembrando o primeiro alvo é o ponto B, 1.600 pontos, e depois a base do padrão. Os par NZD-USD, também testando uma região importante de suporte, tocou hoje no suporte de 0.65, okay? Depois esse é um suporte semanal em amarelo, e em vermelho aqui nós temos um suporte mensal. Ficar atento, início da semana, podemos ter alguma correção do preço, como nós vimos nos outros pares ali também que está em queda. Podemos ter algum tipo de correção, aí sim um rompimento deste nível, que aí nós temos esse espaço aí de 600, 700 pontos, aí 70 pips, para ser alcançado durante a semana. O AUD encontra-se na mesma situação do NZD, tocando uma resistência, um suporte importante do gráfico semanal, okay? A linha amarela, RSI tocando no 30, okay? Temos que ficar atento então para uma possível correção, e o rompimento sinaliza aí o movimento de queda aí do AUD-USD. O ouro, bastante atenção, essa semana o mercado fez uma tentativa de correção, não teve muita força, ele veio testar este nível de suporte do gráfico diário,
Ele exatamente aí deixou um candle de rejeição, porém ele estava comprado ainda e foi novamente testar esta linha amarela, que é uma resistência do gráfico semanal, e o mercado testou, não conseguiu romper, fez um rompimento falso e deixou aí um belo de um candle de rejeição. Podemos então ter aí uma correção do mercado do ouro aí após esse forte movimento de alta. Petróleo encontra-se ainda lateralizado dentro daquela região, aquela zona importante. Aqui foi uma redistribuição, aqui uma reacumulação. Então o mercado está em uma região importante e agora testando essa região de suporte, né, o gráfico semanal 51,26 aí, e formando um fundo duplo, né? Podemos ter aí um movimento de impulsão para a próxima semana, fazendo um W aí no mercado. É claro que o rompimento dessa região, rompimento de 51,26, sugere aí o teste, o reteste desta região de 42,62. O Dow Jones. Bom, o Dow Jones, ele próximo a uma região importante, que é do gráfico mensal, uma resistência do gráfico mensal, que já foi testado aí algumas vezes, 1, 2, 3 vezes, e fez um candle de engolfo forte essa semana, tá? Esse é o candle semanal, forte candle, mostrando aí que existe a grande probabilidade de fazer um reteste nesta região de resistência, ok? Ficar atento para quem está buscando compra, tá? Aqui é um ponto importante de resistência, o mercado pode fazer um movimento forte de correção, ok? Aí quem busca venda aqui seria também uma região importante, um candle de rejeição buscando uma venda mais a longo prazo de uma correção, né, do Dow Jones. Mini índice Brasil, mini índice da Bovespa, o mercado novamente foi lá testar, tá, os 100 mil pontos, o mercado diário tocou essa semana nos 100 mil pontos, deixou um candle de indecisão, um candle bem pequeno aí com uma sombra principalmente superior, e já no pregão, último dia do pregão da semana, um candle negativo aí mostrando rejeição, né, da superação desse nível de 100 mil pontos. Essa semana podemos ter uma correção maior, uma correção maior aí do mini índice. E aqui nós temos esse suporte importante, que é dos 89 mil pontos, 89.500, é um suporte importante. Para uma correção maior, né, uma correção maior seria interessante estar rompendo esta região. Aqui nós temos um nível também, esse é um já do gráfico, e aqui nós temos suporte aqui também, que o preço tende a testar, ok? Então vamos aguardar aí, expectativa, uma probabilidade grande de um movimento de correção aí após essa última perna de alta aí feita pelo mini índice da Bovespa. O nosso real, né, o dólar contra o real, o mercado veio testar aquele nível de suporte traçado, como ele bateu simetricamente 3,82, reagiu e hoje fazendo um candle de engolfo aí, praticamente engolfando toda semana, e expectativa no movimento de alta para a próxima semana. Próximo teste é a resistência de 3,94. E a análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin superando aí, novamente rompendo o nível de 8.380, tá? Que é uma região importante. Como eu falei a semana passada, ele tem que fechar, ele tem que romper agora esse nível após a correção. Houve o rompimento, porém ele voltou a fechar abaixo e agora é interessante ele romper, ele fechar acima desses 83 mil, tá? E romper esse próximo topo para vir buscar a resistência de 9.700. O Ethereum está bem consolidado, vamos colocar no gráfico de 4 horas aqui, podemos observar, né, esse triângulo que eu tracei a semana passada, ele está trabalhando dentro desse triângulo. O importante é ele fechar acima da resistência aqui de 250, agora se tornou um suporte, interessante romper esse triângulo. A próxima resistência é a resistência de $300, ok? O toque dos $300, analisar e ver a formação de força do preço para se vai continuar ou não aí, e o próximo resistência os $360. Espero que você tenha gostado da análise da semana. Não deixe de visitar o site do Unitrader, unitrader.tech, onde nós temos diversas soluções para quem gosta de operar no mercado financeiro, ferramentas que vão te auxiliar nas tomadas de decisão e no número de acertos aí na performance dos seus trades. É só clicar em quero testar, e aí você vai estar baixando a plataforma e
solicitando as ferramentas para teste. Okay? Logo abaixo as redes sociais que você pode estar acessando e entrando em contato. Qualquer informação, dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.